segunda lição deste trimestre, né? Haja vista que domingo passado nós iniciamos, né, esse trimestre maravilhoso, falando sobre apologética, defesa da fé. E neste domingo especificamente vamos falar sobre o tema Somos Cristãos. Só lembrando, domingo passado, que foi o tema que nós mencionamos ali na congregação dos agrônomos, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Se alguns irmãos não estavam presentes, foi uma lição introdutória. E só relembrando algo que eu destaquei, existem heresias de perdição e alguns pontos principais da fé cristã, daquilo que a Bíblia, de doutrinas fundamentais, que nós não podemos deixar de defender. Por exemplo, a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Domingo que vem vamos começar a falar sobre cristologia, a encarnação de Cristo, né? Depois terá a quinta lição, se não estou equivocado, Jesus é Deus. Então são coisas fundamentais, a Trindade, o Espírito Santo. Tem algumas heresias por aí que dizem que o Espírito Santo é uma força, mas nós sabemos que ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então são coisas da palavra de Deus, fundamentais, pontos principais da nossa fé, que não podemos deixar de crer, de defender. Amém? Então nós destacamos domingo passado na lição introdutória, porque tem algumas heresias, irmãos, que é claro que são heresias, erros doutrinários, que não ameaçam a salvação. Os irmãos estão entendendo? Acho que foi bem explicado isso no domingo passado, meu irmão aqui, o professor que lecionou. São heresias, são erros doutrinários, mas que não ameaçam a salvação. Citar um exemplo aqui, por exemplo, a questão dos dons espirituais, a questão de ser batizado pelo Espírito Santo. Tem alguns irmãos que não creem nos dons espirituais, acham que só foi para a época apostólica. É um erro, mas isso não implica na salvação. Os irmãos entendem? Isso não implica ser salvo, não. Mas agora, não crer que Jesus é Deus, não crer que o Espírito Santo é Deus, isso implica na salvação. Amém? Então isso se chama heresia de perdição. Isso é algo importante que foi destacado na lição introdutória da lição do domingo passado. Mas vamos hoje para essa lição, a lição segunda desse domingo, 12 de janeiro, que é Somos Cristãos. Primeiramente, o que é o cristianismo, irmãos? O cristianismo é a religião que acredita em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Amém? Isso é o cristianismo, a religião que crê em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Agora, por gentileza, alguém abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 26, primeiro texto que nós vamos ler nesta manhã, nessa escola dominical abençoada. Você tem o privilégio, né? Deus deu graça para estarmos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Quem achou, pode ler para nós, por gentileza. Pedro, encontrado de novo na Antioquia. Ele, por todo o mundo humano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha a parte final do versículo que eu quero destacar aqui, amados irmãos. Pela primeira vez, ou melhor, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
É claro que os irmãos já ouviram em algum lugar que esse termo aqui, irmãos, foi até como pejorativo, como zombaria, aqui em Antioquia, esse termo aqui cristão. Erroneamente, alguns até dizem que cristão significa pequenos cristos, mas está errado, tá, irmãos? Se você ouvir alguém dizer que cristão significa pequenos cristos, esse termo está errado. Cristão significa seguidor de Cristo, amém? Então, cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue a Cristo, os seus ensinamentos. A princípio, foi até em tom de zombaria pelos opositores daqueles que falaram isso. Como nós vimos na aula passada, o termo seita, lá no capítulo 24 e 28 de Atos, na aula passada nós vimos que usaram o termo seita dos nazarenos, né? Quem estava na aula passada, nós ouvimos isso. Assim como também para Jesus, né? O termo nazareno foi usado para Jesus como termo de desprezo. Ele é nazareno porque era de Nazaré, uma cidade na Galileia. Os galileus eram desprezados por quem habitava na Judéia, eram desprezados. E Jesus, o seu ministério foi mais aceito ali na Galileia, e principalmente ele teve muito êxito ali na cidade de Cafarnaum, na Galileia, onde ele teve o seu quartel general. Então esse termo aqui cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue os ensinamentos de Cristo. E quando nós lemos ali o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus ali, nós vemos toda a essência do cristianismo, daqueles que seguiam a Cristo. Então o cristianismo se destacou por essa expressão e pelos ensinamentos daqueles que seguiam a Cristo. Agora veja bem, irmãos, o textual da lição diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios. Gentil é uma palavra que quer dizer aqueles que faziam parte das nações e povos ou pagãos, que não eram judeus, vocês não sabem disso, né? Aqueles que faziam parte das nações e povos, nós, somos nós, né? Que somos judeus. Nações, aqueles que faziam parte das nações e povos, os pagãos. Se os judeus definiam aqueles que não faziam parte do seu povo, que se convertem a Deus. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15 e versículo 19. Os irmãos sabem que, a princípio, os seguidores de Cristo, eles eram todos judeus. Os 12 discípulos de Jesus eram judeus, o próprio Jesus era judeu. Ali no capítulo Atos, capítulo 2, quando a igreja foi inaugurada, havia muitos projetos, é claro, mas a maioria, ou os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Deixa eu destacar aqui os pontos principais, ou os pontos mais relevantes de Atos dos Apóstolos, que é um livro muito importante para a igreja, Em Atos capítulo 2 houve a inauguração da igreja. Aí, em Atos capítulo 8, após a morte de Estevão, houve a dispersão, a igreja foi espalhada por causa da perseguição promovida por Saulo, que ainda não era convertido. Em Atos capítulo 9, Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Aí nós temos um acontecimento muito importante no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que os irmãos sabem ali, que Pedro tem a visão do lençol que desce dos céus, com os animais imundos, e a voz dizendo: mata e come, e Pedro diz: olha, não posso comer isso porque é imundo. Aí o Senhor diz: como pode dizer que é imundo aquilo que o Senhor purifica? Aí aparecem os homens dizendo para ele: olha, para seguir ele, e o Senhor diz: vai, segue esses homens. E Pedro sai de Jope e
e vai até Cesareia, a casa de Cornélio. Aí o Pedro diz: olha, não posso estar aqui, sou judeu, não posso estar no meio de gentios. E Pedro começa a pregar a palavra do Senhor. Pedro está pregando a palavra, e no meio da mensagem, lá em Atos capítulo 10, versículo 44, o Espírito Santo desce sobre os gentios. E havia muitos judaizantes, nós já vamos explicar quem eram os judaizantes. E o Espírito Santo desce sobre os gentios, e os judaizantes, os legalistas, ficam espantados pelos gentios receberem o Espírito Santo. É um momento muito importante ali, irmãos. Deus ali está provando para Pedro, para os judeus, que ele tem pressa para também salvar os gentios. Logo na sequência, nós temos o capítulo 11 ali de Atos dos Apóstolos. Deus está fazendo um grande avivamento na igreja de Antioquia da Síria, convertendo muitos gentios ali, de maioria gentios ali, um avivamento naquela igreja. Depois nós temos a primeira viagem missionária em Atos capítulo 13, e nós temos a importância do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é o concílio de Jerusalém, onde é decidido o que fazer com os gentios, se eles devem guardar ou não guardar a lei de Moisés. Por quê? Porque no começo da igreja havia um grande número de judeus, a maioria era judeus, mas com a medida em que a igreja vai crescendo e se expandindo, se espalhando pelo mundo do Império Romano, a maioria agora é gentios. Aí aparece uma problemática, aparece um grande debate, um grande problema: se os gentios deviam ou não deviam guardar a lei, se os novos convertidos, se os gentios que se convertiam, deviam ou não deviam guardar a lei de Moisés. Aí um personagem importante na história do cristianismo se destaca. Quem? O apóstolo Paulo. Deus usou muito Paulo, irmão. Paulo foi fundamental, porque Paulo vai defender o verdadeiro cristianismo. Paulo foi fundamental para o cristianismo não ser subjugado pelo judaísmo, porque Paulo entendia que o cristianismo era distinto do judaísmo. Então nós vamos entender isso nesta manhã, nesta lição, a diferença entre o cristianismo, entre a liberdade em Cristo Jesus e o legalismo, que muitos judaizantes queriam colocar esse jugo nos novos convertidos que eram ali inseridos na igreja. Amém? Olha o que a verdade prática diz nesta manhã. O cristianismo, achei interessante o que o autor está dizendo aqui nessa manhã. O cristianismo, lembrando, irmãos, que você, toda a colocação, toda a pergunta é muito importante numa aula como essa. Nós estamos aqui para aprender, se você tiver alguma colocação, alguma pergunta, é válida, amém? Olha só, voltando à verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Isso fala do legalismo, Ou seja, de um relacionamento pessoal. Ou seja, o cristianismo, irmãos, escute bem o que eu vou dizer agora. O cristianismo vai além da nacionalidade, vai além da cultura. Ou posso aqui, para os irmãos entenderem melhor, o cristianismo é cultural, ele se adapta à cultura de um povo. Foi isso que fez o cristianismo, numa época em que o Império Romano dominava o mundo, e dominava o mundo com mãos de ferro. Foi isso que fez o cristianismo em 3 décadas. Quantas décadas? Ganhar o mundo para Cristo. Interessante, né, pastor Adelar? O cristianismo perseguido, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, o cristianismo conseguiu ganhar o mundo inteiro para Cristo, porque o cristianismo tem essa facilidade de se adaptar à cultura. Interessante isso. O cristianismo é cultural.
eu já falei aqui nos cultos de missão, os irmãos que têm a boa memória devem lembrar, o Hudson Taylor foi um grande missionário inglês na China. Ele teve essa sensibilidade quando ele chegou na China, e ele percebeu essa questão que nós aprendemos em missiologia sobre a transculturação. E ele percebeu isso e começou a se vestir como chinês e a comer a comida dos chineses, e começou a ganhar chineses para Cristo, e ele ganhou muitos chineses para Cristo. Ele teve um grande êxito, porque ele percebeu que o cristianismo é cultural. É claro, ressaltando aqui, irmãos, que existem coisas numa cultura. Eu vou colocar um parênteses aqui. O cristianismo é culto. O cristianismo, a religião que crê em Cristo, nos seus ensinamentos, e nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. E um dos ensinamentos de Cristo é: se bater na tua face, ofereça a outra. Amém? E um dos ensinamentos de Cristo é ser luz no meio das trevas. Amém? Nós somos seguidores de Cristo. Agora eu vou colocar aqui parênteses aqui. Existem culturas que têm no meio dela, no seu cerne, no seu bojo, coisas maléficas. Por exemplo, William Carey foi um missionário inglês que ele teve um chamado para a Índia. E a Índia, um tempo atrás, isso, se não me falha a memória, você pode consultar isso no livro Heróis da Fé do Orlando Boyer para verificar o que eu falo agora, ou ver o filme que está acessível no YouTube, né? Filme ou livro ou sua biografia. William Carey, ele foi missionário inglês, grande missionário, e ele foi para a Índia, e alguns séculos atrás, 1600. E ele chegou na Índia para evangelizar os indianos, e ele teve muito trabalho. Acho que sua esposa enlouqueceu e morreu. E lá, em 1600, ainda na Índia, quando um indiano muito rico morria, hindus, eles são hindus, eles adoram, eles são panteístas, né? Quando o hindu morria, o que acontecia com a esposa do hindu? Eles pegavam, pela religião deles, né? E a esposa morria queimada na fogueira com os pertences do falecido. Isso era cultural, era a cultura da religião. E William Carey ficou chocado. Quem ficaria chocado com uma coisa dessa? Era cultural, né? Isso é algo da cultura, mas algo maléfico, algo diabólico. Por exemplo, o pastor Daniel Alfa, ele contou isso na sede, algum tempo atrás, no tempo do saudoso e falecido pastor Valmor Leonel Batista, que já está com o Senhor. O pastor Daniel Alfa, que foi até cientista da NASA, contou que ele chegou num país, não sei se foi lá no país lá perto da Sibéria, evangelizar um povo, e daí esse povo, não sei se era meio parente dos esquimós, estou falando de algumas coisas do cultural que é contra a palavra de Deus, não estou entendendo, né? Aí chegou lá, e como sendo cultural, esse povo tinha de oferecer, o líder da tribo de oferecer a sua esposa para o visitante. E agora, como é que o pastor Daniel, um cristão, iria escapar dessa? Se o líder da tribo, o pastor Adelar, queria oferecer a sua esposa para que ele tivesse uma noite com ela. E agora, irmão Cláudio? Aí ele foi para a Bíblia, ele conseguiu provar, não, a sua esposa, você não pode fazer isso, e ele conseguiu se livrar disso, mas era algo cultural. Aí eu estudando, pesquisando, no Pacífico, tinha uma tribo, irmãos, se você, por exemplo, você escapava do naufrágio, você caía naquela ilha, aí os índios, aquela tribo se salvava, e você ficava amigo deles, muito amigo, você agora é nosso amigo. Depois que você fazia amizade, sabe o que eles faziam com você? Para você não ir embora, deixar de ser amigo, eles se matavam, cortavam a sua cabeça, e você ficava lá amigo para sempre. Tinha assim uma partilheira, amigo, para você não deixar de ser amigo deles. Isso era algo cultural.
Então tem coisas numa cultura de um povo que vão contra o princípio da palavra de Deus. Eu não estou entendendo, mas tem coisa que não faz mal. Por exemplo, tomar um chimarrão. Quem não gosta de tomar um chimarrão é cultural, não é verdade? Se você for para a Escócia, você escandaliza lá, o homem usa uma saia. Não é saia, não sei se chama de saia, é cultural, não é verdade? O servo de Deus lá de qual país lá tem uma cultura diferente, né? Tem coisa lá, né? Então ele é cultural, ele vem de uma cultura diferente, irmão. Se você for para o Nordeste, quem é do Nordeste aí, irmão? Tem alguém que é do Nordeste aí? Deve ter, né? Tem alguém que é do Nordeste, de outra região? Tem o irmão de Pernambuco lá, come cuscuz que se diz. É uma coisa diferente, nós estamos ligados. Então é cultural, irmão. Cultura, roupa, diferente, irmão. Né? Mas o Evangelho é cultural, irmãos. O Evangelho ultrapassa essas barreiras, está acima disso. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então tem coisa na cultura que não faz mal, mas tem coisa que vai contra a palavra. Os irmãos entenderam o que eu quis expressar? Vamos para a introdução. Quem pode ler a introdução da lição para nós nessa manhã? Quem pode ler? A igreja herdou dos judeus muitas ideias centradas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, uma comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. Os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso ao judaizantes. Obrigado, servo de Deus. Então, a igreja herdou dos judeus muitas coisas. Por exemplo, o monoteísmo veio dos judeus, né? A crença num Deus onipotente, onipresente, onisciente, veio dos judeus. Nós herdamos essa questão de crer nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus soberano. Nós herdamos dos judeus. Não só isso, no Antigo Testamento, os 39 livros, né, o Pentateuco, os profetas maiores, os livros históricos, é de judeus, né? Veio dos judeus. Também a questão das 3 festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e a figura de Jesus. Embora os judeus não creem que Jesus é o Filho de Deus, é a lição que nós vamos tratar muito, essa questão de cristologia nesse trimestre, né? Mas os judeus, eles acreditam que ele é profeta, né? Eles têm essa consideração por Jesus. Então nós temos muita coisa herdada dos judeus. Nós temos uma consideração muito grande pelos judeus. O Ocidente tem, né? Mas continuando aqui, ainda na introdução, olha só, alguns confundem a lei de Moisés com a graça. Tem um texto aqui, irmãos, que existe uma confusão muito grande. Esses dias um irmão até conversando comigo citou esse texto aqui, tem até alguns irmãos usam esse texto tendo uma compreensão errada desse texto aqui, a qual nos fez também 2 Coríntios 3 e 6. Olha só o que diz o texto, 2 Coríntios 3 e 6. Esse texto aqui às vezes é mal compreendido, né? Principalmente para nós que damos estudo de escola dominical, que é pós. Esse texto, esses dias o irmão citou esse texto para mim, né? Olha só, 2 Coríntios 3 e 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui Paulo está comparando, né, a lei de Moisés com a nova aliança, né, com a lei do Espírito, a lei do amor, né? Então, na antiga aliança, irmãos, nós que estamos na nova aliança agora, nós temos agora a lei do Espírito, a lei do amor. Então nós temos um privilégio que os homens do passado não tinham. Aí algumas pessoas citam esse texto e dizem, não
não faça teologia, não, isso não tem nada a ver com isso. É uma comparação da antiga aliança, da lei de Moisés, com o que nós temos agora na nova aliança, o que nós temos agora com a ação do Espírito Santo, com a ação do Espírito de Deus no Novo Testamento também. Não tem nada a ver com essa questão de estudar, com a questão, não, de forma alguma, né? E agora na nova aliança, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vamos para a escola dominical, quando você vem para o culto, nós temos o Espírito Santo nos ajuda a compreender a sua palavra. Quem tem o Espírito Santo aí? Coisa linda, né? O Espírito Santo nos ajuda a entender os mistérios da sua palavra. Agora, outra coisa, irmãos. Então, aqui em Gálatas 2, nós vamos explicar essa questão do capítulo 2 de Atos de Gálatas. Houve um grande debate entre Paulo, que defendia o Evangelho, que defendia a questão do cristianismo, e o Pedro ali, que já estava sendo influenciado pelos judaizantes. E no momento ali, vamos lá para Gálatas, capítulo 2, que é um capítulo muito importante aqui, e nós já vamos ver quando aconteceu esse debate, quando aconteceu esse episódio bíblico, cronologicamente falando. E no momento, Gálatas capítulo 2, versículo 11, e chegando Pedro a Antioquia, olha só, Paulo falando, né? Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Vocês sabem que Pedro era uma liderança e alguém muito considerado pela igreja. Paulo, nesse momento aqui, ele estava começando e ganhando já alguém de destaque também na igreja. E Pedro aceitou a sua repreensão, porque Pedro sabia que estava errado. Quando eu estava estudando essa lição, lá por quarta, quinta-feira, vendo esse capítulo, eu parei aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 11, e quando eu até sublinhei aqui, destaquei essa palavra, porque era repreensível, e fiquei pensando, quando Paulo viu aquela situação de erro, e ele teve que tomar uma atitude no meio daqueles homens, no meio daquela assembleia, era uma assembleia, né? Era uma reunião, e ele não ficou quieto com aquela situação de erro. Aí eu fico pensando, eu me coloquei na situação de Paulo, e eu peço para você nesta manhã de domingo, dia 12 de janeiro, peço para você imagine e se coloque. Se você estivesse em um lugar, numa situação, e você visse algo errado dessa forma como Paulo viu, você também agiria dessa forma? Nós, como pregadores, como ensinadores, né? Aí eu até imaginei, eu fiz uma conjectura. Imagine você sendo um pregador itinerante, ou um conferencista, né? Um conferencista de um congresso. Imagine só, você chegar num determinado lugar e ver que algo não está certo, tem uma heresia aí, tem algo que não condiz com a palavra de Deus. E se você falar contra aquilo, você até vai perder a oferta, você vai até perder ali, você até não vai voltar mais ali. Como se diz, você vai até perder, vai até queimar o filme. Você fala a verdade ou você deixa quieto? Paulo não. Paulo, ele tinha um compromisso com o Evangelho. Ele sabia. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou colocando aqui nessa manhã? Ele sabia, pastor Adelar, se ele ficasse quieto naquele momento, porque o Pedro, quero que os irmãos entendam o que eu estou colocando nessa manhã, porque o Pedro concordou. Olha, o Pedro estava, como é que é o nome do irmão? Hector. Pedro estava com os gentios, comendo ali, como é o
comendo uma bistequinha de porco, comendo ali, estava com os gentios ali. Aí de repente os judaizantes chegaram. Está fazendo aí, Pedro? O gentil. Já fez acepção de pessoas? Os irmãos estão entendendo? Já foi? Não. O Pedro! Aí o Paulo chegou, viu aquela situação. Gentios de um lado, gentil de um lado sendo desprezado, e o Pedro do outro. E o Paulo não tolerou aquela situação. O Paulo resistiu na cara. E foi fundamental, Paulo foi fundamental. Quem sabe o cristianismo nem existiria mais se Paulo não tomasse. Olha a importância de falar a verdade, a importância de defender a verdade, irmãos. Eu fiquei pensando nisso. Por isso que Deus escolheu Paulo. Claro, Pedro teve a sua importância, mas Deus chamou Paulo por isso. Então Deus precisa de pessoas que façam como Paulo, que falem a verdade, custe o que custar. Amém? Muito importante isso. Eu pensei muito nessa questão. Ponto 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Olha só. Subindo outra vez a Jerusalém. Quem pode ler para mim? Esse ponto? Vou ler então. Quem pode ler? 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sube pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação das contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, somando os anos mencionados em Gálatas. Podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então, aqui no capítulo 2, esse episódio que eu acabei de relatar aconteceu antes da primeira viagem missionária de Paulo, que foi no capítulo 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que lhes tenho chamado. Amém? E antes do concílio de Jerusalém. Então, Gálatas, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, irmãos. Das 13 cartas de Paulo, qual é a primeira que aparece depois de Atos dos Apóstolos? É Romanos, né? Mas a primeira carta que Paulo escreveu é Gálatas, que é a carta da liberdade cristã, irmãos. É a carta da liberdade cristã, que os cristãos não precisam mais viver debaixo da servidão da lei de Moisés, mas viver livres em Cristo Jesus. Isso que é a temática de Gálatas, aos irmãos da Galácia: não viver mais sob o jugo da lei de Moisés, mas viver livres em Cristo. Amém? Então, esse episódio onde Paulo resistiu Pedro na cara, onde ele questionou a atitude de Pedro aqui nessa assembleia, aconteceu antes da primeira viagem missionária de Paulo e do concílio de Jerusalém, que foi muito importante. O objetivo da reunião, ponto 2 aqui,
É bom lembrar que esta reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação, essa revelação foi aquela profecia, né? Vamos ver? Veja comigo aqui em Atos capítulo 11. Foi aquela profecia do profeta Ágabo. Atos capítulo 11, versículo 28. Quem achou? Atos 11, 28. Quem achou? E levantando-se um deles por meio do nome Ágabo, dava a entender que o Espírito que haveria uma grande fome, o mundo e todo o mundo. Então, o motivo dessa reunião foi por causa dessa profecia, né? Pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar os donativos para os irmãos pobres da Judéia. Então, todo esse contexto dessa reunião foi por causa deste motivo. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era de obediência a uma ordem divina. Quando Deus apareceu para Paulo lá na estrada de Damasco, o Ananias ficou meio assim, né? Ele é o perseguidor. Aí o que Deus falou para Ananias, vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 15. Olha só, Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus escolheu, né, Paulo para isso. Ele foi escolhido. Eu falei no culto domingo à noite lá no Jardim de Santo que há pessoas que foram escolhidas por Deus para ministérios específicos. Deus escolheu Paulo para isso, né? Então ele não podia fugir desse chamado. Só que quando Paulo ele foi, depois desse encontro com Deus, ele foi para Jerusalém. Vem comigo aqui, quem está comigo na Bíblia aqui? Depois ele foi para Jerusalém, depois da sua conversão, ele não foi muito bem recebido, porque ele era um perseguidor, né? O camarada perseguia, arrastava as pessoas como animal. Aí ele chegou lá e falou: esse camarada aí é o Saulo, é o terrível Saulo, o que ele quer? Eles ficaram meio assustados, ele não foi muito bem recebido. E alguns tentaram matar ele. Olha só, Atos capítulo 9, versículo 29. Atos 9, 29. Quem achou? Pode ler quem achou Atos 9, 29. E falava exatamente o nome de Jesus, falava e escutava também com os filhos, mas eles procuraram matar. Agora lê o 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, ele não foi muito bem aceito em Jerusalém. Qual foi o seu fim? Ele voltou para Tarso, a sua cidade, e ficou ali fazendo tenda, irmão. Paulo ficou fazendo, e ficou esquecido um bom tempo. Aí, vamos lá, isso é Bíblia, irmãos, quem gosta de Bíblia. Aí, olha só, agora vamos lá para Atos capítulo 11, versículo 21. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Quem pode ler para mim Atos 11, 21? E a mão do Senhor era com eles. Ele, grande e muito, creu e se converteu ao Senhor. Isso onde, irmãos? Em Antioquia. Houve um grande avivamento em Antioquia. Aí tinha um camarada, irmão, chamado Barnabé. Barnabé significa o quê? Filho da Consolar. Aí o Barnabé se lembrou de quem? Olha, está tendo um grande avivamento aqui. Tem um camarada aqui que ia, meu Deus do céu,
Deus ia usar muito aqui. Eu vou buscar ele. Está esquecido, não é? Está esquecido lá em Tarso, fazendo tenda. Eu vou buscar. Sempre tem um Barnabé, né, irmão? Ainda bem que sempre tem um Barnabé que se lembra da gente, né, irmão? Vou buscar ele lá em Tarso. Aí, olha só, quem gosta de Bíblia, irmão, né? Por isso é bom vir na escola dominical, né? Atos capítulo 11, versículo 25. Quem pode ler para mim? Atos 11, 25. Pode ler. Partiu Bernabé para Tarso à procura de Saulo. E achou e conduziu por... Aí surgiu a dupla missionária. Lá estava, certa alegria, né? Quando lá estava o Saulo fazendo tenda. Aí o Barnabé chegou, vamos lá fazer a obra de Deus lá em Antioquia. Saulo foi na hora, né? Coisa tremenda, né? E ali já nasceu uma dupla missionária. Coisa tremenda, irmãos. Isso é Deus, irmãos, né? Então, os irmãos entender, né? E mais na frente, Paulo vai aparecer ali nesta reunião para defender o verdadeiro evangelho contra os judaizantes. Muito importante. Agora, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, olha só, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir o circunciso. Olha só, isso é interessante, né? No cheio dos judeus. Os judaizantes, inimigos de Paulo, né? Queriam que Tito fosse cortar o prepúcio, né? Encontramos no Novo Testamento a compreensão, a tolerância de Paulo com os fracos. Paulo vai falar isso em outras ocasiões. Na fé, ao ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos capítulo 16, versículo 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, como nós acabamos de falar aqui, ele não cedeu nem um pouco. O versículo 5 do capítulo 2 de Gálatas, nem uma hora, porque não podia ceder aqui, irmãos. Há momentos que nós não podemos ceder nem um pouco, irmão. Não podemos dar nenhuma brecha. Isso estava em jogo, a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Por quê? Porque Tito era grego, era gentil, e os gentios, olha, 2 motivos. Quais motivos? Porque os gentios não estavam debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Amém? E outra coisa, estava em jogo o futuro do cristianismo. O cristianismo seria mais uma seita se cedesse ali. Seria como os fariseus, que eram seitas, como os essênios, como os saduceus. Seria mais uma seita, irmãos, né? Como os zelotes, como os herodianos. Por isso que Paulo não cedeu nem mesmo uma hora. Os irmãos estão entendendo? Era importante Paulo permanecer firme nesse momento e não circuncidar a Tito, irmãos. Era muito importante isso. A tendência judaizante no início da igreja. Aí o Paulo, olha só, ponto 2 aqui. O espanto do apóstolo, página 14. Tão logo Paulo retornou sua viagem, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Por que estavam vivendo outro evangelho? Gálatas 1 e 6. Porque ele chegou ali, irmãos, os irmãos, os gentios estavam circuncidados, guardando os sábados, os dias santos. Isso não era evangelho, era um outro evangelho. Estavam abandonando a fé. Tudo por causa da influência dos judaizantes, da influência dos legalistas. Isso não era o
verdadeiro evangelho, isto era um outro evangelho, Paulo ficou espantado. Aí Paulo vai escrever essa carta, defendendo a liberdade cristã. Os irmãos estão entendendo a gravidade? Quem eram os judaizantes? Ponto 2. O termo judaizante vem do verbo grego, e o tzais, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Agora vamos trazer para os nossos dias. Tem igreja por aí, irmãos, que você entra assim, você não sabe se você está numa igreja ou se você está numa sinagoga. É, irmão? Tem que cuidar muito. A gente não é judeu, irmão, a gente é cristão, né? Tem que cuidar muito. Tem coisas absurdas por aí, né? Eu estava falando na aula passada, irmão, aquele texto de que os falsos mestres, eles introduzem até aquele texto encobertamente heresias, né? Pastor Adelar, eles trazem o evangelho, mas junto com o evangelho heresias. Tem um falso profeta na internet aí que diz que ele viaja no tempo, irmão. Diz que ele foi até o ano 3000. Tem aquele filme da Derrota para o Futuro do Michael J. Fox. Ele não precisa do carro, tem um carro, ele não precisa, ele foi até o ano 3000. Aí, o absurdo que ele fala, irmão, diz que ele, nessas viagens ele conversou com aquele pastor que morreu, com o esposo da Flor de Lis, o antes do carro. Isso é espiritismo, irmão. Absurdo. Aí a igreja dele, irmão, está no YouTube, a igreja dele atrás assim tem um olho assim, ó. Aí eu fico pensando, mais louco que ele é o pessoal que vai na igreja dele. Junto com o evangelho, o espiritismo. Aí aquele outro que chama Deus de mãe. Isso aí é antigo, irmão, lá no tempo de Jeremias, lá antigo. Isso aí aqueles que os adoradores de bruxa, né? O que é isso? Ica, é bruxaria isso, irmão. Então, junto com o evangelho, eles introduzem cobertamente as heresias deles, irmão. É o tempo que nós vivemos, irmão. Terrível, terrível coisa. Agora, voltando aqui para a questão, alguém pode ler para mim Atos capítulo 15, versículo 1. Atos capítulo 15. É interessante esse texto aqui. Atos 15. Pode ler para mim, querido. Então, alguns que da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares, conforme o de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só. Então não bastava crer em Jesus, tinha que ter algo mais. Assim é o legalista. Não basta crer em Jesus, tem que ter algo mais. Não estou entendendo? Não basta aceitar Jesus, não basta crer na graça, tem que ter algo mais. Assim é o legalista. Tem que guardar o sábado, tem que crer no profeta, tem que observar alguma coisa a mais, anulando a graça de Cristo, anulando o sacrifício de Cristo. O clima tenso. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões, envolvidos com a expansão do cristianismo. Não é verdade? Quem sabe cada apóstolo estava numa região evangelizando. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem ser convidados à reunião. Eu queria que alguém lesse para mim o versículo 4, o final do versículo 4, achei interessante, né? Olha só, o versículo 4 está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Olha só. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar, eles
lugar, um bloqueio, né? A nossa liberdade, olha só o que Paulo está falando aqui para os irmãos, na Galácia, a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O que é servidão, irmãos? O que os irmãos entendem por servidão? O que os irmãos entendem por servidão? Escravi. Quem gosta de escravidão aqui, irmão? Eu, como ensinador da palavra de Deus, irmão, eu tenho que falar a verdade. Então, quando eu estava estudando essa aula pela manhã não, toda semana, então, se eu não falar, Deus vai cobrar de mim, irmão. Eu aceitei Jesus em 1993. O legalismo que Paulo enfrentou naquela época, irmãos, sabia que antigamente, nesse Brasil afora, tinha alguns irmãos que eram até proibidas de andar de bicicleta? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Era pecado até andar de bicicleta? Quem sabia disso? Ou até beber Coca-Cola era pecado? Claro, né? Coca-Cola, eu preferi beber um suco, né? Quem sabia disso? Ou até andar de bicicleta era pecado? Isso é legalismo, irmão. É que nem aquela história, já contei aqui, vou contar de volta. Um menininho queria brincar de bola de gude. E a mamãe disse: não pode. Por que, mamãe? Jesus não deixa. Aí queria brincar de jogar bola. Não pode. Por quê? Jesus não deixa. Aí queria soltar pipa. Não pode. Jesus não deixa. Quero jogar uma corda. Não pode. Jesus não deixa. Aí um dia a mamãe estava assim: o que foi, mamãe? Hoje é sexta-feira santa. Jesus morreu. Yupi! Agora eu posso brincar de bola, agora eu posso jogar bola de gude. Porque daí a pessoa vive numa escravidão, irmão. Isso é legalismo. Os irmãos estão entendendo? Uma coisa é servir Jesus, a outra é colocar uma pessoa dentro de uma escravidão. Os irmãos estão entendendo? Aí, o pastor de outro ministério contou, quem está comigo na missão aí, importante vir na escola dominical. A pessoa de outro ministério chegou numa igreja, outra cidade, aí ele foi numa manhã missionária, aí pregando, viu uma irmã assim, veio toda descabelada. Aí ele pensou até que, pregando assim, que a irmã glorificava, descabelada. Aí, no final, como a irmã assim, glorificando Deus, a irmã tendo problemas? Não. Ela é de outro ministério. Ela está assim, porque ela congrega numa igreja que é pecado pintar o cabelo. Já pensou? Todos cabelados. Irmãos, eu conheço irmão que não trabalha. Eu vou ter que dizer coisa, porque alguém entregou uma profecia que não pode trabalhar, irmão, porque Deus te proíbe de trabalhar. Aí, profecia para 3 coisas: exortação, consolação e edificação. Agora, não sabia que Deus também agora tem outra profecia para RH. Fanatismo, legalismo, coisa assim, né? Aí não vem na escola dominical, não vem no culto do ensino, daí coisas absurdas, irmão. Que Deus nos guarde disso, irmão. Os irmãos estão entendendo? Outra parte que eu achei interessante aqui, eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas. De onde estavam os falsos profetas? Não é lá de fora, dentro aqui, E até tem a aparência de piedade, irmão. Tu olha assim para ele, assim, não diz que é falso profeta, tu não diz que é falso mestre, sai do nosso meio. E uma coisa que falta hoje em dia, sabe o que é, irmão? Discernimento espiritual. Nem toda a profecia de Deus, tá? Tem profecia que é da emoção,
revelação que é da emoção. Por isso que falta hoje em dia discernimento espiritual, para saber quando é Deus que está falando, quando é o homem que está falando, e às vezes quando é o próprio diabo que está falando também. Amados, não creais em todo o espírito, porque muitos falsos profetas têm se levantado. Falta muito isso hoje em dia, irmão, para reconhecer quando é Deus que está falando. A tendência judaizante, o mesmo evangelho, né? Aqui fala, Paulo falava para os gentios e Pedro falava para os judeus. Então Deus sempre vai ter alguém para falar para determinado povo, assim como no Antigo Testamento. Daniel estava no palácio e Ezequiel estava entre o povo às margens do rio Quebar. Deus sempre vai ter alguém para falar lá para os grandes e alguém para os pequenos. Deus sempre vai ter alguém para falar para determinada pessoa, né? O perigo da doutrina judaizante. Eu marquei aqui, irmãos, ó. Os cristãos judaizantes alternavam o cerne do Evangelho. O que é o cerne do Evangelho? Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela obra expiatória de Cristo no Calvário. Mas daí o que eles colocavam? Irmão, muito certo, Deus aí. Irmão João, não basta ser salvo. Você crê em Cristo, não basta, tem que guardar o sábado. Não pode comer carne de porco, não posso ter uma receita de porco, não pode comer, hein? Para ser salvo, irmão, não basta crer em Jesus, hein? Tem que guardar o sábado. Irmão, não é circuncidado, hein? Para ser salvo, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Eles alteravam o cerne do Evangelho. E agora traz, irmão, para a nossa época. Tem igreja por aí, irmão, não crê em Jesus, mas tem que crer na Ellen White, tá? Não crê na Ellen White, a nossa profetisa? Não, tem que crer. Não crê na Ellen White, nos seus escritos, o grande conflito? Não é salvo. Não crê no José Smith, nosso profeta, no Brian Long? Não. Os irmãos estão entendendo? Não crê na sociedade de torre de vigia? Não pode, não lê isso aqui. Só pode ler aquilo que a sociedade de torre de vigia. Os irmãos estão entendendo, irmão? Gente inteligente, gente, os mais difíceis de ganhar, irmão, só o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo a gravidade e como é importante você vir nessas aulas, irmão, e o poder das trevas, que é essas heresias. As práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa. Agora é uma palavra difícil aqui, né? Eu estudei bastante para dizer, mas eu não consegui. Me ajuda aí, irmão. Guasbrus, o que é? As leis que proíbem alguns alimentos, carne de porco, né? Uma vez, eu prego há mais de 20 anos, eu estava pregando numa igreja, irmão. Agora eu não faço isso mais. Depois que aconteceu isso, aí eu gosto muito de comer carne de porco, né, irmão? Minha mãe faz uma carne de porco deliciosa. Eu estava pregando assim, ainda bem que não sou adventista, né? Tem algum adventista aí que levantou a mão? Tinha 5 adventistas. Tinha 5 adventistas na igreja. Não faço mais isso. E eles não podem comer carne de porco, né? Aí uma vez eu trabalhava numa empresa, aí tinha um adventista amigo meu, né? Aí ele comeu 2 carnes, não sabia que era, daí depois perguntou, era carne de porco? Era. Agora já está em pecado, já perdeu a salvação. Então eles não comem, né? Eles não comem, são proibidos de comer. Mas são essas práticas também proibidas. Também tem o uso do chifre e outras coisas aqui, são coisas rigorosas que eles são proibidos. E aqui tem a questão dos judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São os judeus que se convertem a Cristo, mas não deixam sua cultura. Aqui não tem problema nenhum, irmãos. O judeu que aceita Cristo, mas não deixa a sua tradição, não deixa as suas tradições. Isso não tem problema nenhum. O problema
está, quero que você entenda isso, o problema está de eu querer que o gentio guarde o sábado, que o gentio se circuncide, que o gentio deixe de comer carne de porco para ser salvo. Aí é isso que o judaizante fazia, os irmãos estão entendendo? Agora, há uma questão cultural que não tem problema nenhum com questão aqui da palavra de Deus, isso não tem problema nenhum. O judeu messiânico que está ali, ele guarda a sua questão cultural, não tem problema nenhum, isso que o messiânico faz, não tem problema nenhum. É o que Paulo diz, cada um fique na vocação do que foi chamado. O gentil é gentil com a sua cultura, e o judeu messiânico tem a sua cultura, usa o kippah, usa as suas roupas ali, né? Não tem problema nenhum, os irmãos estão entendendo? Agora o judaizante não. O judaizante ele queria que o gentil guardasse o sábado e guardasse todas as questões da lei de Moisés, porque ele dizia que aquilo implicava na salvação do gentil. Conclusão da lição, irmãos. Já a hora já deu. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Ainda bem. Só o fato dos apóstolos sendo judeus concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo da por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária pelo seu povo, e os judaizantes colocando remédio novo em um pano velho. Amados, eu só quero ler algo importante aqui, que foi a resolução final do concílio de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, com isso eu leio, faço a oração para terminar essa lição abençoada. Leia comigo aqui, irmãos, Atos 15, 28 e 29, olha só. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós, vos impor em cargo algum, senão nestas coisas necessárias. Olha só, Atos 15 e 29, que vos abençoais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardastes, bem vos vá. Só isso, irmãos. Não está aqui guardar o sábado, não está aqui circuncidar. Então, isso foi o que o Espírito Santo direcionou à igreja, que estava crescendo, e um grande número de gentios estava cada vez mais fazendo parte da igreja. Amém? Quem pode glorificar o Senhor por esta aula? Amém? São os cristãos. Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Segue a lei do Espírito, a lei do amor. Se coloque de pé nesta manhã. E um convite especial: no próximo domingo estaremos estudando sobre a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo, né? Uma lição preciosa que você não pode perder. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta aula maravilhosa, que nós possamos realmente continuar na liberdade de Cristo e nunca caiamos nas garras do legalismo. Assim nós oramos, te agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço, amados irmãos, continue orando por nós em nome do Senhor Jesus.